Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Nesta edição estamos falando sobre futebol e esse tema aqui é abordado com os nossos convidados, o vereador Alexandre Scombate e também o tecnólogo em futebol, Wilson Chagas, um tupanense que fez carreira fora de Tupã, tem experiência de passagem pelo Corinthians e está explicando para a gente, dando um panorama aí do futebol brasileiro, em especial as categorias de base. Eu retomo a minha pergunta, né, no final do primeiro bloco, se esse curso tecnólogo em futebol ele prepara para você ser treinador ou um gerente, ou as duas coisas? Então, esse curso, ele prepara a pessoa para ter vários segmentos do futebol, não necessariamente como técnico de futebol. Durante o curso, você tem a parte técnica, você tem análise de desempenho de futebol, você tem a parte de gerenciamento de futebol, a parte de intermediação, que é negociação em futebol também. Então tem várias vertentes. É um curso, apesar de rápido, ser 2 anos, ele é um curso completo. Agora é no sistema online, mas era quando eu sou formado na primeira turma e era presencial. Então nós acompanhávamos muito time de futebol, jogos, fazia análise de desempenho, scout. Então porque assim, futebol hoje, ele evoluiu muito. Então mudou, do modo passado para hoje evoluiu muito. Tem a parte física, tinha aula de psicologia, tinha aula de gerenciamento. Então hoje o futebol, o que acontece? Você tem que ter uma estrutura para trabalhar. Tanto é que um time mesmo são 8 ou 10 profissionais hoje. Tem um fisiologista, que aí o atleta antes de jogar, o técnico já tem se aquele atleta vai poder desempenhar a função que ele necessita, tanto fisicamente como tecnicamente, porque a análise de desempenho traz um relatório de cada jogador em cada jogo, com uns gráficos para você saber o desempenho, o jogador que está desenvolvendo, que não está. Então, antes do jogo, o analista de desempenho, geralmente, ele tem a reunião com o técnico e vai passar sobre cada jogador específico que o técnico quer para aquele jogo, porque o auxiliar, geralmente, já assistiu o jogo anterior, sobre os jogadores que vão jogar contra, qual que é o ponto positivo, negativo, os espaços que o outro time procura deixar para poder infiltrar. Então, são uma série de coisas. Então, o tecnólogo é um generalista do futebol. Tem a função, pode ser executivo de futebol, gerente de futebol, supervisor de futebol, técnico de futebol. Então, são várias áreas que pode estar intermediário de futebol, porque hoje, para a pessoa ser intermediária, ela tem que ser cadastrada na CBF, tem os trâmites. Hoje é obrigatório se fazer uma prova na CBF, que antigamente não era, para que eles chamavam antigamente de agente esportivo, que é intermediário de futebol, que falavam agente FIFA, né? Mas não existe agente FIFA, acabou isso. É intermediário de futebol, que no caso, muita gente também chama como empresário, não existe empresário, né? Intermediário de futebol. Pessoa que negocia jogadores, é o intermediário. Empresário é um nome que criaram mas é intermediário de futebol, que antigamente falava agente FIFA, que já teve agente FIFA, só que acho que foi em 2014 que foi abolido o agente FIFA. Aí começou a poder negociar advogados e intermediário. Hoje é só intermediário cadastrado na CBF e precisa ser feita uma prova, que não precisava em anos anteriores. Alexandre? Eu queria fazer uma pergunta para a gente, a gente procura acompanhar o futebol também, e principalmente aqui no interior também, né? Certo. A gente vê que ultimamente, né, os times do interior dificilmente conseguem aí estar no futebol de elite Série A, né? O que você avalia com a sua visão, sendo que assim, o nosso interior era bem representado e hoje isso aí tá caindo bem? Tem uns times do interior que ainda fazem um bom trabalho, que é o caso do Mirassol, mas hoje, é o que eu te falei, tem que ser um futebol profissional, então tem que ter uma equipe competente ali, pessoas direcionadas, competentes para poder estar fazendo esse trabalho, para poder o time, além de o aporte financeiro, que é também, para contratar uma equipe competente, você precisa do aporte financeiro. O que acontece? Muitas empresas que apoiavam também o futebol, retiraram esse aporte também. Então, precisa ser feito um trabalho, ter credibilidade para voltar isso aí. Porque o nosso interior também é celeiro, revelou muitos jogadores. Antigamente,
Eu me lembro muito bem, o jogador era da várzea, inclusive no Tupã, muitos jogadores do Industrial, sei lá, os times que tinham, né? Era Industrial, acho Sapolândia, acho que CAT, Juventus aqui, revelavam um jogador para o Tupã. Agora, hoje é o seguinte, que acontece com o jogador amador para profissional, a parte física, o futebol evoluiu muito na parte física. Então, um jogador amador, mesmo ele sendo bom, se não trabalhar a parte física, ele não consegue jogar como profissional, que a parte física evoluiu muito. Então, e em Tupã mesmo, a gente vê em Tupã que tem excelentes aí, treinadores aí, né, até de escolinhas de base, você vai citar o Marola, citar o Elic, né, dentre outros aí também da sua época também, que a gente vê que o pessoal procura investir na base, né, e você acredita na base, e de vez em quando a gente vê que sai um outro jogador e vai para fora, né? Sim. Outro ponto que você me perguntou e citou é o seguinte, o que você acha com os times do interior que teve decadência? Que futebol é um trabalho. Pessoas achavam, devido ter negociações astronômicas lá no Corinthians com o Neymar e tal, todo mundo acha que vai ficar rico com o futebol. Futebol é um trabalho, desenvolvimento. Tem pessoas que vão ganhar dinheiro, tem pessoas que não tanto e tal. E não tem a ilusão que eu vou achar um jogador ficar milionário, essa é tudo ilusão que todo mundo trabalha com o intermediário tem. E às vezes não acontece isso, mas se a pessoa galgar um trabalho, ela vai chegar no resultado. Mas é assim, trabalhar pelo objetivo do trabalho, não financeiro. O financeiro é consequência. Nos times do interior, o que aconteceu? Muita gente não capacitada entrou e destruiu financeiramente o clube. Acabou com o clube, destruiu. E vários clubes, tem um italiano que é amigo meu, hoje ele é presidente do América de Rio Preto, começou a fazer um bom trabalho lá e acabar com isso, mas gestões anteriores acabaram com o clube. Porque assim, futebol é um trabalho, é igual uma empresa. Se você trabalhar bem, desenvolver, futuramente vai dar fruto. Só que não querer colher os frutos sem trabalhar, aí não existe. E, infelizmente pegaram times, igual você citou, da primeira divisão que tinham bons frutos. Só que eles quiseram só saborear o fruto, não quiseram o trabalho. Então esses times foram a ladeira abaixo. E agora para voltar é complicado, porque hoje a pandemia veio para lastrar, a pandemia lastrou. Só que antes da pandemia, economicamente, o país já não desenvolvia economicamente. E o futebol depende da parte financeira, porque é uma empresa. Então, isso aí acabou muito. Tem que voltar o interior a fazer um trabalho profissional, tem que ter ajuda, a prefeitura também é importante, está ajudando e tal. Só que assim, tem que ser um trabalho transparente, a população tem que participar, tem que ter uma interatividade. Médio e longo prazo. Isso, aí com isso os times vão voltar. Procurar categoria de base e também ter um cunho social. Clubes igual o Corinthians, tal, que eu acompanhei, tem um cunho social também. O trabalho social com garotos da periferia, porque o futebol é integração, além de ter profissional, muitos não vão chegar no futebol profissional. Igual o time antigo Pão de Açúcar, que depois virou o Dax, era uma cidade. Tinha escolas, tinha professor de inglês, tinha várias coisas. Então o aluno ia jogar no Audax, não era só futebol. Ele também tinha a parte de educação, interação. Então transformava muitos que não se deram no Pão de Açúcar, não viraram profissional. Já é gerente do Pão de Açúcar, que eu conheço, trabalha no Pão de Açúcar, trabalha no setor administrativo. Foi a Abílio Diniz, né, que implantou esse projeto. Então isso é importante também, que futebol, além da parte que pode ser profissional, também tem que usar como motivo de educação e social, para tirar crianças de... Você falou, a pandemia, de que forma você vê que a pandemia assim, tem prejudicado o futebol brasileiro? No mundo, né? Em geral, né? Por exemplo, no caso da base, hoje muitos times estão parados. Por quê? O problema da pandemia, clubes grandes têm jogadores que vêm de todos os estados. É complicado, o garoto vai ficar sozinho, vai ficar em alojamento, mesmo tendo quem coordena, não tem como controlar, alastrar isso, então teve que se fechar, não pode ter alojamento tal na pandemia. O Campeonato Paulista está parado também, porque precisa fazer exames tal, que tem custo, e o único dinheiro que a federação pôs aporte é no profissional, se for na base e tal, o custo é muito alto, então estão esperando mais, esse ano ainda não começou o Paulista, né? O Campeonato Paulista de base, né? Então tá complicado. Voltando a falar ainda dessa questão do primeiro bloco que você abordou, do futebol raiz e tal, a gente estava falando, até o Alexandre estava mencionando a palavra craque, né? Quem a gente pode apontar hoje no Brasil de craque, parece que não revela tanto assim. A gente vê isso, acho que quem foi o último brasileiro a receber o título de melhor jogador do mundo foi acho que o Kaká, né? Isso.
Isso. O Kaká já tem muito tempo. Isso. E então a gente não tem assim, o Neymar era uma aposta, assim, todo mundo, nessa temporada mas acabou não ganhando. Como é que você vê isso? Já é reflexo dessa avaliação que você faz na base? Isso, é assim, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de ver no futebol, mas a questão de esquema tático e tal, porque esquema o que é? O cara monta um esquema e tolhe o jogador, ele vai ter que jogar aqui dessa forma tal, o cara não tem muita liberdade. Às vezes, antigamente, por exemplo, você não via um centroavante voltar para ajudar um meio tal, antigamente começava goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, central, quarto zagueiro, volante, meia direita, meia esquerda, centroavante, ponta direita e ponta esquerda, que é o time que o Barcelona montou, do Messi, que foi o time top e tal, cada um na sua função. O centroavante, hoje o futebol infelizmente mudou e os técnicos também contribuíram para isso, muitos técnicos. O cara tem que voltar, então o cara tem um desgaste físico muito grande. Então aquele talento, por exemplo, às vezes o cara é um atacante nato, só que ele joga dentro da área, ele tem que retornar, marcar, isso de desgaste, o cara vai ter chega uma parte do jogo que o cara já não tem mais gás para mostrar o talento dele. Então tem muitas coisas que eu acho, assim, futebol, algumas coisas teria que mudar mesmo, normal. Só que tem algumas coisas que a gente tem que manter o futebol raiz, para poder ter jogo. Inclusive, o Fernando Diniz tem uma forma, eu joguei com ele no Juventus, Fernando Diniz. Ele tem uma forma de jogar e não muda. E no Santos ele vai implantar a mesma forma de jogar, que ele pensa assim. E assim, pode dar certo? Pode. Só que você tem que ter um time, tá imbuído a jogar da forma que ele quer e ter jogadores, as peças-chave para desenvolver. Como deu certo no Audax, né? A forma que ele quer jogar, alguns falam kamikaze, tiram sarro e tal, mas se ele tem esse projeto e dá certo, só que assim, tem que os jogadores certos, entendeu? Porque assim, infelizmente, um clube mesmo, um clube grande e tal, não pode ter muita estrela, uma ofusca a outra. Precisa ter os jogadores operários, os jogadores que carregam o piano. Porque, vamos citar um exemplo aqui de Tupã básico, o time de 90, do Corinthians, com o Tupanzinho, que é da cidade, é um grande jogador e tal. O que acontece? Era um time esforçado, no começo do campeonato ninguém dizia que o Corinthians ia ser campeão. Aí começou a desenvolver, os jogadores também, eu já participei de vários grupos, tem que estar unido. O time de 82, por que não foi campeão? Não era unido, um brigava com o outro. Você fala de 82, da Copa seleção, seleção, né? Não tinha, eles não eram unidos, não tinha união. Eu sou amigo do Chulapa, do Serginho. Converso com ele e, Serginho, por que não deu certo o 82? Porque não tinha união. Se tivesse união, a gente tinha os melhores jogadores do mundo em 82, maior seleção, Tele, um grande técnico, né? Só que eles não eram unidos. Ao contrário, por exemplo, de 90, que os jogadores eram unidos, um ajudava, um corria pelo outro, corria pelo técnico. Aí o time foi crescendo no campeonato, foi campeão em 90, título que o Corinthians não tinha, que foi o campeão brasileiro. Foi com o gol do Tupanzinho. Isso, então porque o técnico também, hoje ele é um gestor. Além de ser técnico e poder formatar o time, ele tem que ser gestor. Porque na equipe existe muitas coisas, é complicado, ele tem que ser um gestor. Além de técnico, tem que ser um bom gestor. De clube grande, o melhor técnico é o que é o melhor gestor, além de ter o conhecimento técnico. Você falou, evoluiu muito, assim, o que você falou, os técnicos brasileiros, eles quiseram copiar os europeus, assim, você vê nisso. Tem tipo, vamos pegar, você está citando o Corinthians, foi campeão, Nelsinho Batista, o técnico. Isso. Aí você tem o Evaristo, esqueci o sobrenome dele. Macedo. Macedo, que era Macedo. A figura icônica, assim, Uhum. né? A forma como o cara trabalhava, né? Assim, então, você acha que falta técnico assim, nessa pegada? Assim, o futebol evoluiu, nós não podemos discordar disso, só que assim, o que acontece? Esses técnicos antigos tinham uma forma de jogar, e o que acontece hoje? O cara, ele fica muito preocupado com o esquema, com o sistema que vai jogar, porque assim, num jogo você treina vários esquemas, vários sistemas, mas num jogo o que acontece com um técnico bom é o pensamento rápido, poder mudar, olhar o jogo, leitura de jogo e poder mudar. Porque no jogo, muitas coisas que você treina não acontecem, não dá pra gente saber o que vai acontecer no jogo. Então o técnico que diz, não, tá jogada ensaiada, vou treinar, tal. Pode acontecer falta, pode não acontecer, então ele tem que ter várias vertentes para mudar. Um técnico que eu acho, né, nesse aspecto, que é rápido em pensamento, muda jogo, é Luxemburgo. Por quê? Ele não tem uma única forma de jogar, ele tem várias formas com vários jogadores. Se precisar, porque isso que é um grande técnico. No banco, você, por exemplo, você tem que conhecer cada jogador que você tem. De repente, você entra num 4-4-2, o cara te mata com 4-3-3, você não consegue ter espaço, você muda. Porque
num técnico com objetivo, ele pode colocar uma escalação onde ele não relata mais ou menos o sistema que ele vai entrar jogando. Então tem várias coisas no futebol, detalhes, que o que ganha um jogo são os detalhes. O técnico consegue ter leitura de jogo e enxergar os detalhes, né? Uhum. Certo, Alexandre? Você falou aqui do Luxemburgo, eu queria te fazer uma pergunta. Você que vive futebol, né? Estuda futebol, como você vê a seleção brasileira agora na Olimpíada, que vai ter esse ano, e na Copa do Mundo, né? A gente vê que já existe todo um clima já. A população adora futebol. Como que você enxerga a seleção, o Tite? Eu sei que você tem contato com o Tite, é seu amigo. Como que você enxerga isso? Eu vou emendar aqui a pegar carona na pergunta do Alexandre. A gente pode ficar otimista? Hoje, o que acontece hoje é que o futebol nivelou muito, né? Antigamente uma disparidade muito grande. Uma seleção brasileira ia jogar com um Equador e tal, você já ficava pensando em 3-1, 4-1, hoje nivelou muito. Sim. Hoje é o trabalho realizado. Só que o Brasil ainda tem os melhores jogadores, nós temos as melhores peças, entendeu? Tite é um bom técnico, apesar de eu discordar algumas coisas que ele faz, mas ele é um bom técnico também. Na atualidade, o que vem desenvolvendo um trabalho e tal, o problema, o que eu acho do Tite, né? Cada um tem uma opinião, que às vezes ele é muito igual, ele não muda, não consegue, tipo assim, começa jogando de uma forma, dependendo como o time vem, ele não consegue mudar totalmente o esquema de jogar, ele trabalha muita repetição, então ele repete aquilo ali, ele fica. Como eu sou corintiano também, acompanhei o trabalho dele no Corinthians, acompanhei o trabalho do Mano, quando eu comecei no Corinthians, na base estava o Mano. Então, são formas de trabalhar, por exemplo, diferente do Luxemburgo, mas essa é a minha opinião. Luxemburgo é um cara que se precisar de fazer 4 substituições de uma vez para mudar a forma de jogo, ele faz e vai embora. Ele não tem medo de arriscar. Agora, tem técnicos que já ficam mais naquilo. Por isso que, tipo assim, certo, o time dele começava pela defesa, fechadinho e tal. Então, é um time que ganhava título e tal. Mas sempre daquela forma de jogar. Era difícil mudar. Eu lembro uma época no Corinthians, o pessoal brincava que ele era o empatite, né? Isso, assim, que entrava, o time parecia que entrava para empatar, né? Porque ele conseguiu vários títulos no Corinthians, mas jogando daquela forma. Ele tinha um treinamento repetitivo, é um trabalhador do futebol, trabalha muito e tal, mas sempre da mesma forma, muito metódico, entendeu? Não tem aquela visão de alterar, porque futebol às vezes você tem que fazer tirar um volante, por exemplo, e meter um atacante, tentar... Tem que ser usado, tem que ser usado às vezes. Isso. Aí assim, a minha forma de enxergar o futebol é essa, né? Como cada um tem sua forma, né? Então, não é o que eu penso que é o resultado eficaz, só que assim... Eu acho que tem que arriscar. Como tudo na vida, se você quiser ter alguma coisa, quiser desenvolver em qualquer profissão, você tem que se arriscar. Se você fazer uma pós-graduação no exterior, você tá louco, não sei o quê, pelo amor de Deus. Mas é o que vai te dar, né? Então... Wilson, vou emendar uma pergunta aqui também nessa linha. Quem que é o melhor jogador para você hoje? Já que a gente está falando, né, da seleção, para ficar... Futebol brasileiro, no caso, está tão fraco que você fica até meio assim de dar uma opinião, porque você vê muito nivelado. Eu sou corintiano, eu já tive ídolos no Corinthians, hoje eu não tenho. Não, que nem eu falo assim, você não tem hoje você não... Eu até brinco, né? Eu também sou corintiano, mas às vezes hoje eu passo mais tempo no YouTube vendo os times do passado, do Corinthians, do que o atual, né? Isso. Então, por exemplo, você não tem mais um Marcelinho, você não tem um Neto, cobrador de falta, você não tem... Por exemplo, posso citar um jogador para você, como o Tupanzinho, até hoje é o talismã. Ele entrava e resolvia o jogo. Às vezes o jogo estava ali, tal, metódico, ele entrava, tal, resolvia gol, tal, ganhava segundo tempo. Eu assisti várias partidas em que ele entrava e resolvia. Dinei teve uma partida com o Cruzeiro, se não me engano foi no final de 98, estava amarrado o jogo, não ia. Dinei decidiu. Se você perguntar para o Luxemburgo quem decidiu a partir de 98, ele vai falar Dinei, estava no banco de reserva. Então assim, um bom time não são só 11 que jogam, às vezes tem 13, 14. Porque às vezes tem jogador no banco que também pode decidir, mas por questão de... Depende do... Porque assim... Infelizmente, cada jogo o técnico tem que analisar quais os melhores jogadores para aquele jogo, porque é profissional, ele está trabalhando ali profissional. Só que ele sabe que no banco pode ter um cara que entra segundo tempo e define, e hoje você não vê isso. Igual um jogador começou a despontar, que eu gostava bastante, um jogador que tinha mobilidade, era o Marinho do Santos. Mas ele já deu uma caída no futebol, não sei o que aconteceu, se é questão pessoal, psicológica, né? Então agora no Corinthians, eu sou corintiano, se você me falar hoje um jogador que você fala, pô, colocaram as fichas no Luan, que é aqui do interior, da região de São José do Rio Preto. Não foi. No Grêmio ele foi um dos melhores jogadores, tá? Então é complicado. E hoje em dia, assim,
no Corinthians eu não consigo ver Não, faz tempo que a gente não tem um ídolo no Corinthians, Verdade. assim, fala. Verdade, não faz tempo. Faz tempo que a gente não vê. Uma pessoa que a torcida se identifica, um Sócrates, né? Não tem. Se você pegar essa geração ali, até acho que ali 2000. O Ronaldo, você pegar aquele time ali, o Ronaldo, depois o time campeão na Libertadores ali com o Guerreiro. E tal, hoje você não tem mais, né? E hoje também mudou os jogadores. Por exemplo, antigamente os jogadores tinham mais união, tinha problemas pessoais, um não conversava com o outro, isso sempre existiu. Só que os jogadores eram mais unidos, era mais humilde. Hoje não. Hoje, infelizmente, o futebol, uma certa forma financeira, alavancou um patamar muito elevado. Então tem jogador aí com 25 anos, tal, 26, que ganha 600 mil reais. E nem todo mundo tem estrutura para ganhar 600 mil reais. O cara se perde. Então já, na linguagem, na gíria do futebol, já fica mala, tá? Não conversa com um, não conversa com o outro. Já em vez de se preocupar em desenvolver o futebol, quer saber de festa, balada, carro importado, tal, a cabeça muda. Isso atrapalha muito o futebol. Antigamente, os jogadores não ganhavam o que ganham hoje. Jogador você pode pegar, que não é muito longe, de 90 para cá, a época do Tupanzinho, o jogador ganhava no máximo 80 mil reais no Corinthians, 100 mil no máximo. Hoje tem jogador que não sabe dar um chute e tal, e ganha 800 mil reais por causa de empresário. Então, futebol também complicou. E a gente observa assim, na base mesmo. Tem muito jogador que já não vai sozinho. Ele tem motorista particular, então o cara já pá. Antigamente não, o cara ia com um chinelo havaiano e com uma alvinegra aqui de fazer teste, entendeu? Então era um outro. Isso também contribuiu para futebol regredir. O cara, às vezes, ele sabe dar um passe e tal, já se acha que é o Neymar, já se acha que é um Ronaldo e tem que comer muito feijão e jogar muita bola ainda. Então isso também é complicado. Uhum. Hoje você está desenvolvendo qual o trabalho? Com o seu site? Eu estou para desenvolver o Society também. Foi criado pelo Matani. O Society é nosso, é brasileiro. Começou no Paraná, com os antigos futebol suíço. Aí depois foi aqui em São Paulo, o Matani criou a nível nacional as regras do futebol society. Inclusive meu irmão, que é de Tupã também, foi presidente por um tempo da Federação Paulista de Society. Então é assim, eu estou para ir para ser assessor no Corinthians Society, coordenar isso aí, mas ainda não estou nomeado, isso, estou em processo. E assim, o Society, o que é? Ele é a intermediação do futsal com o futebol. Então dá para se trabalhar muito bem o Society. E o Society já é profissional, tem campeonato da primeira divisão, só que não é muito difundido, né? Já é um esporte nosso, igual o futsal, que podia ir para uma Olimpíada e tal, mas é um outro trabalho a ser feito para poder desenvolver. Tá certo. Infelizmente a gente já... O bate-papo foi tão gostoso que passou... Poderia aqui ficar horas e horas aqui, que com certeza um tema que a gente ia desenvolver muito bem. E eu agradeço aqui o convite, queria também... fazer uma homenagem aos professores de Tupã aí, que tive muitos bons professores. Sem professor a gente não constrói um país, né? Passei pelo Bartira, tive lá o Manuel de matemática, professor Nico, professora Marília de português, que para a época ela era avançada, ela era uma professora também que difundia muita arte e tal, teatro e tal. Gosto até hoje por causa dela. A gente fazia peças na escola, tinha parte de poesia, então assim... Esporte, cultura, educação tem que estar enraizado. O povo sem esporte, cultura e educação não é nada. Tá certo, Wilson. Alexandre? Bom, queria agradecer o Wilson pela presença aí e quando voltar para Tupã sempre passa aqui na TV Câmara, a casa que é sua também. E com certeza a gente vai estar discutindo aí futuros projetos para Tupã, futuras parcerias aí, em busca de apoio, de patrocínio, sendo você tem muito contato dentro do esporte, a gente sempre está atuando aí no esporte de base e a gente sempre busca parceiro, né? Parceiros. Então eu queria agradecer mesmo pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço o Alexandre, agradeço o Thiago e toda a população tupaense aí que precisar de mim, estou à disposição aí. E minha mãe também, que é fã do programa, está sempre assistindo aqui, ela fica aqui em Tupã e está sempre assistindo. Vai estar te vendo Tá vendo, com certeza. Um abraço aí pra... Um abraço, tudo de bom. Foi Dia das Mães, né? Queria parabenizar todas as mães aí e dizer também que somos gratos por tudo, né? Porque sem vocês nós não estaríamos aqui, né? Tá certo. Wilson, obrigado. E já, como o próprio vereador Alexandre disse, uma próxima oportunidade, se estiver aqui em Tupã, não deixe de entrar em contato com a gente dar uma atualizada aí nesse papo de boleiro. Sim. Muito legal conhecer a sua história e também, principalmente, essa sua reverência aí à educação, né? Citar os professores aí que fizeram parte da sua formação aqui de Tupã, parabéns por isso.
E sucesso aí também nesse processo aí que você está engrenando, vamos dizer assim, para desenvolver um trabalho no Futebol Society ali no Corinthians, na parte de assessoria. A gente deseja sucesso a você e parabéns pela sua carreira, pela sua história e pela aula aqui que você Com certeza. deu pra gente, tá certo? Obrigado, e vejo também que o futebol aqui em Tupã também tem tudo para se desenvolver, igual o basquete. Vejo que o basquete evoluiu muito. O basquete de Tupã hoje, vários atletas de nível e tal, e o futebol também tem tudo para fazer um bom trabalho. A cidade aqui é próspera, a região é boa, tem tudo para desenvolver um bom trabalho aqui em Tupã também. Quem sabe no futuro aí, né? Não teremos Tupã na 2, na 1, quem sabe, né? Tá certo. Eu agradeço aí você também de casa que sempre acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.